Olá, tudo bem? Meu nome é Lucy Uai, sou advogada e contadora e este é o 5º vídeo sobre a série de imposto de renda pessoa física. No vídeo de hoje vamos falar sobre a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. Na declaração de ajuste anual, esta corresponde à 5ª ficha de cima para baixo na parte esquerda da declaração. Na ficha, temos a aba para declarar os rendimentos do declarante e também os rendimentos do dependente. Na aba abaixo, temos os seguintes campos a serem informados: rendimentos do trabalho não assalariado e a aba Outras informações. Nesta aba Outras informações, temos o campo para informar ou NIT, ou PIS, ou PASEP. O NIT é o número de identificação do contribuinte individual na Previdência e pode ser informado qualquer um deles, tanto o NIT quanto o PIS ou o PASEP. Temos também as seguintes colunas com divisões por mês. A primeira delas é de trabalho não assalariado. Nesta coluna, a soma dos rendimentos mensais são transportados diretamente pelo preenchimento da ficha de rendimentos de trabalho não assalariado. Temos também as colunas de rendimentos de aluguéis, pensões alimentícias e outros, e recebidos do exterior. Todos esses são considerados como rendimentos e a partir da coluna de aluguéis, o total mensal pode ser adicionado diretamente na coluna. São admitidas as seguintes deduções: previdência oficial, quantidade de dependentes, pensão alimentícia paga e livro caixa. Em todos esses campos, o valor também pode ser digitado diretamente na coluna. A última coluna é a informação do DARF mensal pago no código 0190, que é o código do Carnê-Leão. Para quem fez o preenchimento do programa de Carnê-Leão, tem a opção de importar estes dados no botão final da ficha no canto direito. Neste caso, todas as informações que vamos falar neste vídeo serão transportadas automaticamente e não precisam ser digitadas. Se não fez o programa do Carnê-Leão ou quiser preencher manualmente, basta apertar a opção Novo. Tem que ser preenchido os seguintes campos na aba de rendimentos de trabalho não assalariados: o CPF do titular do pagamento, o CPF do beneficiário do serviço e o valor. Após o preenchimento, clicar em Incluir Novo e depois OK. Neste campo, o declarante informa todos os recebimentos derivados de trabalho sem vínculo empregatícios feitos por pessoa física, como os honorários de profissionais autônomos. É o caso de médicos, dentistas, advogados, prestadores de serviços autônomos que trabalham sem pessoa jurídica e que emitem recibos com o seu CPF. Voltando à aba de Outras informações, após colocar o número do NIT, ou do PIS, ou do PASEP, temos as seguintes informações de rendimento. Na coluna de trabalho não assalariado, os valores mensais são transpostos automaticamente pelo programa, mediante as informações prestadas na aba de rendimentos de trabalho não assalariado. A coluna de aluguéis deve ser preenchida com a soma dos recebimentos mensais dos aluguéis recebidos de pessoas físicas. Lembre-se que são considerados rendimentos de aluguel não só os valores recebidos pela ocupação, mas também pela sublocação, uso ou exploração de bens móveis ou imóveis, royalties e os decorrentes também de uso, fruição e exploração de direitos, inclusive os autorais, quando recebidos por terceiro, que não o autor da obra. Esse tipo de recebimento sujeita o contribuinte ao recolhimento mensal obrigatório de Carnê-Leão, cuja guia é expedida pelo programa do Carnê-Leão, disponível no site da Receita Federal. A coluna seguinte de rendimentos é a de pensão alimentícia e outros. Devem ser colocados aqui os valores mensais recebidos de pensão alimentícia pelo declarante e, em separado, na aba de dependentes, a pensão alimentícia recebida por este. Esse tipo de rendimento também está sujeito ao recolhimento mensal obrigatório de Carnê-Leão e deve ser recolhido no CPF do beneficiário. Por exemplo, se a mãe recebe a pensão do filho, o filho deve recolher o imposto mensal no CPF dele e não no CPF da mãe. A próxima coluna de rendimentos são os rendimentos recebidos do exterior. Esta coluna tem que ser preenchida, por exemplo, pela pessoa que recebe salários ou honorários no exterior.
Este tipo de recebimento também sujeita o contribuinte ao recolhimento mensal obrigatório de Carnê-Leão, cuja guia é expedida também pelo Programa de Carnê-Leão no site da Receita Federal. Os valores recebidos em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólares norte-americanos com base na sua cotação no dia do pagamento e depois convertido de dólares para reais com base no valor fixado para compra pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento. O imposto pago no país de origem dos rendimentos pode ser compensado na apuração do valor mensal a recolher do Carnê-Leão e na declaração de ajuste anual até o limite do valor correspondente à diferença entre o imposto calculado com esses rendimentos e o imposto calculado sem esses rendimentos, e desde que este imposto pago no exterior não seja restituído ou compensado no exterior. Esta compensação de imposto somente pode ser efetuada se o país da origem dos rendimentos tiver acordo ou tratado firmado com o Brasil ou que haja tratamento de reciprocidade no país de origem. Se o valor do imposto pago no exterior for maior que o valor mensal a recolher do Carnê-Leão, a diferença pode ser compensada nos meses seguintes, até dezembro do ano calendário e na própria declaração de ajuste anual. Da mesma forma, o imposto pago no exterior deve ser convertido em dólares americanos com base na sua cotação do dia do pagamento e depois convertido de dólares para reais com base no valor fixado para compra pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento. E mais um cuidado: o contribuinte deve providenciar a tradução para o português por tradutor juramentado do teor dos comprovantes dos rendimentos e também do imposto pago, para que este possa ser compensado na declaração de ajuste anual. Agora vamos passar à coluna de deduções. O declarante pode deduzir os valores pagos mensalmente a título de contribuição previdenciária, que é o carnê do INSS de contribuinte individual ou autônomo. Podem também ser deduzidos os dependentes, que são os mesmos da tabela de relação de dependência, que são declarados na ficha de dependentes. O valor da dedução por dependente é no montante de R$ 189,59 por mês por dependente. Se o declarante tiver um dependente, pode descontar R$ 189,59 ou dois dependentes, o valor da dedução é de R$ 379,02 por mês. As pensões alimentícias pagas, incluindo-se despesas com instrução e despesas médicas, também podem ser deduzidas mensalmente, desde que originárias de medida judicial ou escritura pública. Temos ainda as despesas com o livro caixa, que podem ser deduzidas dos rendimentos de trabalho não assalariado, do titular de serviços notariais e de registro e leiloeiro. Todos eles quando utilizam CPF e não CNPJ para o trabalho. Podem ser considerados como dedutíveis via livro caixa as despesas necessárias para a percepção da receita e para a manutenção da atividade, como aluguel, água, luz, telefone, material de expediente e material de consumo, incluindo-se roupas especiais, contribuições para sindicatos, associações, conselhos profissionais e despesas de propagandas, todas elas relacionadas à atividade profissional. Também podem ser deduzidos os pagamentos efetuados em remuneração de terceiros com ou sem vínculo empregatício, vinculadas também à atividade profissional, também com os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários. Porém, não são dedutíveis as despesas com transporte, locomoção, combustível, estacionamento, manutenção de veículo, seguro e pagamento de IPVA, com exceção daquelas feitas pelo representante comercial autônomo quando essas despesas correrem por conta dele. Despesas também com arrendamento mercantil, o leasing, não são dedutíveis no livro caixa.
A aquisição de bens necessários à atividade profissional com mais de 1 ano de vida útil e que não sejam consumíveis também não são dedutíveis no livro caixa. Gastos com conserto, manutenção e reforma do imóvel são dedutíveis somente em caso de locação do imóvel usado para a atividade e se estes valores forem usados para compensar no valor do aluguel devido. Para comprovação das despesas de livro caixa, não são aceitos tickets de caixa e recibos não identificados. O valor das despesas dedutíveis em livro caixa está limitado ao valor da receita mensal recebida pela pessoa física. Se estas despesas excederem as receitas recebidas, o excesso pode ser somado às despesas dos meses subsequentes até dezembro do próprio ano calendário. O excesso de despesas não pode ser transposto para o próximo ano. E por fim, temos a coluna de Carnê-Leão com a informação do DARF pago no código 0190. Esta guia é gerada através da inserção das informações pelo contribuinte, que são as mesmas que mencionamos neste vídeo no programa de Carnê-Leão, no ECAC da Receita Federal. O valor mensal é gerado através da soma dos rendimentos mensais, menos as deduções permitidas, o qual será aplicada a alíquota da tabela progressiva mensal, cujo limite de isenção é de R$ 1.903,98 para o ano de 2021 e com alíquotas máximas até 27,5%. O valor da guia mensal tem que ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente e pode ser compensado com o valor devido na declaração de ajuste anual. O que eu preciso fazer se eu esqueci de fazer o Carnê-Leão? Se recebeu os rendimentos que falamos neste vídeo acima do limite mensal de isenção, que é de R$ 1.903,98, precisa fazer a apuração pelo Carnê-Leão. Se houver imposto a ser recolhido e não houve o pagamento, a Receita Federal pode impor adicionalmente multa isolada de 50% do valor que deixou de ser recolhido na data correta. Se houver notificação, esta multa pode ser recolhida em até 30 dias do recebimento, com o valor de 25% do tributo. Para evitar a multa, é possível fazer o recolhimento em atraso, com multa de até 20%, mais a Selic do período. E por hoje é só. Obrigada pela audiência, pela paciência. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Ah, e na descrição do vídeo tem o nosso Instagram para você tirar todas as suas dúvidas. Tchau!